Oi, gente, tudo bem? Bom dia. A gente vai dar seguimento, né, à nossa aula falando sobre o capítulo 3. É até meio assustador aí a imagem, né? Um monte de crânio, um monte de ossos. Mas a gente vai falar sobre a nossa origem, né? A origem da humanidade, tá? Essa é a capa do capítulo. Os que puderem aí, peguem os livros, né? Que a gente vai acompanhar daí em diante, né? Pelo menos uma parte da matéria, né? O início, ok? Então, gente, nós temos a humanidade, né? Nós, segundo a ciência, passamos por uma série de evoluções, tá? Até chegar onde a gente chegou. O início da humanidade, o início de nós seres humanos, não é igual ao que a gente vê hoje, né? Existe uma teoria que é cientificamente comprovada, né, sobre a questão da evolução, tá? Chamada teoria evolucionista. E a gente vai entender um pouco dela hoje, tá bom? Aí começa aqui, ó, a evolução dos seres humanos. Atualmente, a teoria científica mais aceita pelos pesquisadores para explicar a origem e o desenvolvimento dos seres humanos no planeta Terra ao longo dos séculos é o evolucionismo, ou a teoria evolucionista, né? Que diz que nós, seres humanos, ao longo dos anos, né, milhões e milhões e milhões de anos, nós fomos evoluindo até chegar ao que a gente é hoje, tá? De acordo com ela, o ser humano atual surgiu de um longo processo evolutivo, no qual os seres vivos foram adquirindo características cada vez mais complexas até atingirmos aquelas que são mais próximas das que temos hoje, não é verdade? Então, vocês já devem ter escutado, por exemplo, então quer dizer, professor, que a partir da teoria da evolução a gente veio do macaco. Não é isso, gente. Nós viemos de um primata, um parente do macaco, sim, e evoluímos até chegar ao que a gente é hoje, tá? Para vocês terem uma ideia, o DNA do macaco, né, do chimpanzé, por exemplo, eu acho que é 98% igual ao nosso, tá? Só para vocês terem uma ideia aí de como nós somos parecidos. Cadê? Segundo essa teoria, ao longo de milhares de anos, os seres vivos vão passando por transformações e as características adquiridas pelas espécies, quando favorecem seu modo de vida, são transmitidas aos descendentes. Tá? É simples de entender essa teoria, gente. Ó, vamos pensar, por exemplo, num animal que se mistura bem no ambiente que ele vive, tá? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas caso vocês ainda não tenham visto, pesquisa aí, por exemplo, leão caçando, tá? Vocês vão ver que o leão, vou botar aqui, ó, leão, que o leão, ele tá plenamente misturado, né, no lugar onde ele vive, no caso a savana. Plenamente misturado ali, a cor da pelagem dele, a cor dos pelos dele, é a cor da maior parte do lugar onde ele vive, né? É meio amarelado, assim como as plantas ali próximas também. Então, digamos que o leão, ele evoluiu para se adaptar ao longo das gerações, né? Ele evoluiu para se adaptar àquele habitat, no caso a savana, tá? Agora, se ele vivesse, por exemplo, se o leão vivesse numa floresta escura, né? Se o leão vivesse, por exemplo, na floresta amazônica, que quase não entra sol, é uma floresta extremamente escura, fria, quente, tá? Esse leão, no primeiro movimento que ele desce, iam ver, né? Já que ele é todo amarelo, iam ver esse movimento dessa criatura amarela no meio daquela escuridão, tá? Então, por esse motivo, os felinos em florestas escuras, como a floresta amazônica, né, eles se adaptaram e formaram uma pelagem mais escura,
tá? Como, por exemplo, a onça pintada ou a pantera negra, tá bom? Então, são adaptações que vão fazer o felino, né? É, um felino que viva, por exemplo, no gelo, tá? Existe, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um felino que vive no gelo que se chama lince, né? Ele, da mesma forma, ele se adapta e ele é mais peludo que os demais, né? Ele é mais claro que os outros felinos, tá? Então é uma questão de adaptação, ok? Segundo essa teoria, ao longo de milhares de anos, os seres vivos vão passando por transformações, né? E as características adquiridas pelas espécies, quando favorecem seu modo de vida, são transmitidas aos descendentes. De acordo com pesquisas atuais, há cerca de 70 milhões de anos, desenvolveu-se na África o grupo dos primatas, né? Que vão dar origem a nós também, gente. Tá? Ao longo do processo de evolução, parte desses seres vivos adquiriu características específicas que os diferenciam dos demais primatas, como cérebro capaz de desenvolver raciocínio lógico e um modo ereto de andar sobre duas pernas, formando então o grupo dos hominídeos. Ok? No entanto, os hominídeos compartilhavam uma característica física com os demais primatas, o polegar opositor, né? Essa habilidade aqui, gente. Essa habilidade aqui, ó, de segurar coisas, tá bom? No entanto, né, o polegar opositor, que teve grande importância, né, no processo evolutivo. Com ele foi possível executar o movimento de pinça, tá? Esse movimento aqui, ó, movimento de pinça, tá bom? O que permitiu aos hominídeos exercerem atividades complexas como a fabricação e o uso de ferramentas. Você quebrar um galho numa árvore, por exemplo, gente, e esse galho você transformar numa arma, já é uma ferramenta, tá bom? Não precisam ser ferramentas elaboradas, só essa transformação já é uma ferramenta. Tá? E essas ferramentas garantiam-lhes maiores chances de sobrevivência. Esses fatores combinados tiveram importante função no desenvolvimento cerebral e na função dos antepassados mais próximos dos seres humanos modernos. Tá? E a gente vai, nas próximas páginas, a gente vai conhecer quais foram esses pontos aí de evolução, né? Esses seres aí, como eles eram, tá bom? Outra coisa interessante, gente, o primeiro fóssil, né, o fóssil mais antigo encontrado foi na África, tá bom? E acredita-se que na África foi o lugar onde existiu os primeiros seres humanos, tá bom? Ó, a maioria das pesquisas paleoantropológicas atuais afirmam que os primeiros hominídeos surgiram na África há cerca de 2,5 milhões de anos, tá? Após passarem pelo processo evolutivo e desenvolverem as principais características que os distanciavam dos outros primatas. Tá bom? Segundo os estudos, isso estaria relacionado às dinâmicas climáticas do continente africano, por causa do processo de desertificação que atingiu as florestas tropicais da África. Os primatas bípedes, né, os primatas que andavam em duas pernas, né, foram favorecidos pelo novo ambiente, ambiente, né, no caso a vegetação, e transmitiram sua característica aos descendentes. Tá? Então, a possibilidade de fazer ferramentas, né? Como, por exemplo, você ter braços maiores do que um leão, por exemplo. Como assim eu vou ter braços maiores que um leão? Se o leão vem me atacar, eu quebro um galho e aquele galho se torna uma extensão do meu corpo, né? Porque eu posso usar como arma. Então, nesse ponto, o leão leva desvantagem,
né? Ele tem outras vantagens, ele tem a força corporal, ele tem os dentes, né, que são muito poderosos, mas nessa questão aí eles levam desvantagem, né?